Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E nessa quarta-feira, nossa quarta da palavra, a última quarta do mês de janeiro, nós pudemos fazer esse caminho de estudo do Evangelho de São Marcos. Espero que você tenha aproveitado bem para conhecer um pouco mais, para aprofundar da Boa Nova. E hoje nós vamos como que coroando o Evangelho com esse tema bonito: ser discípulo missionário é ir até o fim. Ser discípulo missionário é ir ao pé da cruz com o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho dessa nossa quarta da palavra, Marcos, capítulo 15, versos 33 ao 39. Chegada a sexta hora, trevas cobriram toda a terra até a 9ª hora. A hora 9ª, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo, disseram: vede, ele está chamando por Elias. Alguém correu, ensopou uma esponja com vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu-lhe de beber, dizendo: deixai-o, vejamos se Elias vem tirá-lo. Então Jesus deu um forte grito e expirou. O véu do santuário rasgou-se em 2 partes, do alto a baixo. Ao ver que havia expirado desse modo, o centurião que estava diante dele disse: verdadeiramente, esse homem era o Filho de Deus. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, uma das características e objetivo do evangelista São Marcos é dizer para nós quem é Jesus. Então essa interrogação vai acompanhar todo o Evangelho de São Marcos. Quem é Jesus? É o rei? Não, não é o rei, filho de Davi, como se esperava. É um profeta? Talvez, mas mais do que um profeta. É um sacerdote? Não, não é filho de Arão, não é da linhagem sacerdotal. Quem é Jesus? Alguém que faz milagres? Sim. Alguém que prega com autoridade? Sim. Mas ele não é um milagreiro. Nem apenas alguém da retórica. Quem é Jesus? Jesus, olhando todo o Evangelho de São Marcos, vamos poder defini-lo como o servo, aquele que serve, aquele que dá a vida em resgate de muitos. Mas como o Filho de Deus pode morrer por nós? Esse é o sentido maior do messianismo de Jesus. O messianismo do serviço, o messianismo da doação. E o discípulo de Jesus, a discípula de Jesus, se quiser de fato conhecer e seguir esse Messias, precisa fazer esse caminho também com ele.
quem busca o poder, quem busca privilégios, quem busca ser servido, ainda não compreendeu o caminho do discipulado cristão. Lembra aquele episódio onde Pedro queria que Jesus abandonasse o caminho da cruz? E Jesus diz a ele: Pedro, para trás de mim, Satanás, porque você pensa como os homens e não como Deus. Para ser discípulo de Jesus, o único caminho é o caminho da cruz. Portanto, não será Pedro quem vai responder para nós a grande interrogação do Evangelho de São Marcos. Quem é Jesus? Quem responde? Um centurião romano que nem religião tinha. Mas na cruz, quando ele olha para aquele que foi transpassado, quando ele contempla aquele rosto abandonado, ele diz: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Mas como? Uma pessoa que não tem fé, chegando e contemplando um homem desfigurado na cruz, sendo acusado de crimes, morrendo como um malfeitor, de onde lhe vem esta revelação para ele dizer: esse homem é o Filho de Deus? Porque somente o Filho de Deus, somente alguém com a experiência profunda de fé é capaz de morrer pelos outros. E talvez essa profissão de fé do centurião é a grande experiência de fé que nós também fazemos a cada missa, cada celebração, a cada domingo. Olhar para aquele que foi crucificado e dizer: ele é o ressuscitado, é o Filho de Deus. Este foi o desafio dos discípulos. Este é o nosso desafio hoje, porque diante da cruz de Jesus, nós temos Pedro que nega, nós temos Judas que trai, nós temos os discípulos que fogem, nós temos a multidão que grita: crucificam. E nós? Qual a nossa palavra? Qual a nossa resposta? Qual o nosso agir diante da cruz de Cristo? Traímos? Negamos? Fugimos? Ficamos do lado dos poderosos? Ou temos esta atitude corajosa desse centurião, de olhar para aquele que foi crucificado e dizer: ele é o Filho de Deus, pois somente o amor pode doar-se até o fim. Que de fato possamos descobrir esse caminho bonito da fé cristã, que é o caminho da cruz, e que contemplando o Cristo crucificado e ressuscitado, possamos também assumir corajosamente a cruz de cada dia, a cruz da missão e a cruz dos crucificados hoje de nossa história. Ao ver que havia inspirado desse modo, o centurião que estava diante dele disse: verdadeiramente, esse homem era o Filho de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Tenham um bom dia, uma boa quarta da palavra. Fiquem com Deus.